Bem-vindos a mais uma aula. Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos o cálculo da moda. A moda nada mais é, por definição, o valor que mais ocorre dentro de uma variável. O valor que mais ocorre. Bom, nós temos também três maneiras de se calcular a moda. No primeiro caso, então, vamos trabalhar com dados não agrupados. Seguindo como base aquele exemplo de blocos de papel de impressão utilizados pela empresa, tá? Utilizados por departamentos de empresa. Se eu tivesse isso aqui, olha, levantado esses departamentos e esses consumos: 7, 8, 9, 10, 12 e 15. Então, um departamento consumiu 7 blocos, outro departamento consumiu 8, outro departamento consumiu 8, 9, o outro 10, outro 10, outro 10 e assim em diante, ok? Dado que eu expliquei para vocês que moda é o valor que mais ocorre, batendo o olho aqui, qual foi o valor que mais ocorreu de todos esses valores aqui? O número 10, ó. O número 10 ocorreu 3 vezes, contra 2 vezes o número 8, contra 1 vez todos os demais números. Então, a moda, no nosso caso aqui, para essa sequência, é 10. Por quê? 10 foi o valor que mais ocorreu. Quero trazer outro exemplo para vocês, olha. Imagine, então, que eu tivesse feito o quê? Um outro estudo, que eu tivesse levantado o número de dias de licença de funcionários, tá? Outro exemplo aqui. Então, eu vi funcionários que tiveram 3 dias de licença, outro 5, outro 8, outro 10, outro 12 e outro 13. Olhando aqui, moda não é o valor que mais ocorre? De todos esses dados, 3, 5, 8, 10, 12, 13, teve algum que ocorreu mais? Não, todos ocorreram igualmente, todos não ocorreram só uma vez, então não houve um que ocorreu mais. Neste caso, nós denominamos que a nossa sequência é amodal. Amodal porque ela não tem moda. Não existiu um dado que se sobressaísse entre os demais. Então, não houve nenhum dado que se repetiu ou que houve maior ocorrência que os demais. Por isso que quando nós não temos dados que ocorrem, valores que ocorrem mais que os demais, nós chamamos que a nossa variável, a nossa sequência, ela é amodal. Por quê? Porque ela não tem moda. Vou dar outro exemplo para vocês. Imagine aqui, olha, que nós também tivéssemos feito o mesmo levantamento, só que num outro mês nós tivéssemos outra sequência de funcionários em licença. Nós tivéssemos 2, 5, 8 e 9. Desses valores aqui, 2, 5, 8 e 9. Quais são os valores que mais ocorreram? Veja que o 2 e que o número 5 são os valores que mais ocorreram. Por quê? Porque eles ocorrem 2 vezes. Neste caso, nós temos uma variável, uma sequência bimodal. Por que bimodal? Porque nós temos 2 modas. Uma moda nossa é 2 e a outra nossa moda é 5. A nossa variável, a nossa sequência apresentou 2 modas. Por quê? Porque são os valores que mais ocorreram. Daí ser bimodal. Vocês vão me perguntar: nossa, professora, existe isso na vida real? Sim, já vi estudos com 5, 6, 7 modas. Depende do que você está estudando, depende da variável, enfim, da situação, mas pode ser que você possa encontrar várias modas ao mesmo tempo, tá? Mas ela só é moda, só é bimodal, notem. Por quê? Porque os números 2 e 5 foram os que mais ocorreram e a frequência deles foi a mesma. Cada um teve 2 de frequência, diferentemente do que aconteceu aqui na primeira sequência. Notem que o número 10 apareceu 3 vezes, contra 2 vezes do número 8. Então, o número 8 não é moda. Por quê?
porque moda não é o valor que mais ocorre, foi o 10. 10 é uma moda única aqui. Aqui ele é bimodal porque ambos ocorreram 2 vezes igualmente. Bom, esse é o primeiro caso da moda. Nós também podemos calcular a moda através de outro caso. O segundo caso do cálculo de moda é com variáveis discretas. Então, vou por aqui, olha, segundo caso. Moda para variáveis discretas. Bom, olhando aqui, como é que nós identificamos a moda? Vejam, aqui eu tenho um estudo de produtos com falhas dentro do chão de fábrica de produtos com falhas dentro de lotes produzidos por uma indústria em seu chão de fábrica, ok? Então eu fiz alguma auditoria e notei que eu identifiquei 2 lotes sem nenhuma falha de produtos, 4 lotes com 2 falhas de produtos, 5 lotes com 3 produtos com falha, 3 lotes com 4 produtos com falha e 1 lote com 6 falhas existentes dentro dele, ok? Bom, olhando aqui, quando nós temos dados agrupados sem intervalo, que são as variáveis discretas, por definição ainda, a moda é o valor de maior ocorrência. E aonde nós identificamos a maior ocorrência, a maior frequência? Dentro da coluna da frequência. Qual é a nossa maior frequência? Dentro desses valores 2, 4, 5, 3 e 1, qual que é o maior valor? 5. 5 é a maior frequência. Essa é a nossa maior frequência. Mas quem é a moda? Moda não é o valor de maior frequência? Então 3 é o valor que tem a maior frequência, que é 5. Então nesse caso, a moda é igual a 3. Veja que não existe nenhuma necessidade de cálculo para se fazer aqui no cálculo da moda com variáveis discretas. Basta nós identificarmos quem é a maior frequência e ver qual que é o valor de maior frequência para que a gente possa estabelecer a moda. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Bom, quando nós vamos já para o terceiro caso, fica um pouco mais diferente. A lógica é a mesma, mas não é assim. Então, meu terceiro caso de moda, terceiro caso é a moda para variáveis contínuas. Bom, moda para variáveis contínuas. Como é que ela vai funcionar? Aqui vocês vão precisar calcular uma fórmula para o cálculo dessa moda. Diferentemente das variáveis discretas, como vocês estão vendo aqui, na variável discreta nós não fizemos cálculo nenhum, bastou nós identificarmos a maior frequência para estabelecer e ver qual era o maior valor, foi super fácil. O raciocínio aqui é o mesmo, mas notem que o que acontece aqui? Aqui nós não temos intervalos de classes, então aqui nós não temos mais valores para estabelecer como moda, e sim intervalos. Mas mesmo tendo intervalos, nós conseguimos calcular a moda através dessa fórmula aqui, olha. A moda nada mais é do que o quê? O limite inferior do intervalo mais ΔI dividido por ΔI mais ΔI vezes H. Vamos entender passo a passo. Bom, como é que eu consigo aplicar essa fórmula? De qualquer maneira, o primeiro passo aqui é em nós identificarmos a nossa classe modal, o nosso intervalo modal. Então, olhando aqui, qual que é a minha maior frequência? Porque o meu intervalo não vai ser aquele que tem a maior frequência? Não vai mudar. Minha maior frequência não é 6? Entre 1, 3, 2 e 6, 6 é a minha maior frequência. Então, meu intervalo, olha, de classe modal é esse aqui, de 20 a 30. Uma vez identificado, então, que é de 20 a 30, por quê? Porque eu tenho a maior frequência, eu consigo aplicar aquela fórmula lá. Então, vamos entender o que é o limite inferior. Limite inferior é o menor valor do nosso intervalo.
Meu limite inferior desse intervalo é 20, o limite superior dele é 30. Por quê? Porque o intervalo varia de 20 a 30. Então, a minha moda vai ser o quê? 20, que é o meu limite inferior, mais. O que é ΔI? Olha, ΔI é o quê? É a diferença da frequência da nossa classe modal com a classe imediatamente anterior. Então, a diferença dessa nossa frequência, que é 6, com a imediatamente inferior, que é 3. 3 menos 6, eu tenho 3. 6 menos 3, eu tenho 3. A diferença entre eles. Mais. E o que é ΔI? É a diferença da frequência da minha classe modal com a minha imediatamente posterior. Então, o ΔI é a diferença da minha frequência da classe modal com a minha imediatamente anterior, certo? E o ΔI é a diferença da minha frequência modal com a minha imediatamente posterior. 6 menos 2 dá 4. A minha fórmula não era ΔI dividido por ΔI mais ΔI? Então, ΔI é 6 menos 3, 3, e repete aqui 3. Dividido pelo ΔI, 6 menos 2, 4. No sobrando quem agora? O H. Quem que é o H? O H é a altura do intervalo, é de quanto em quanto os intervalos estão variando. Então, qual é a altura dos intervalos aqui para nós? Ela é de 10 em 10. Por quê? Porque os intervalos não estão variando de 10 em 10. Para fazer o cálculo do H, bastava diminuir o limite superior do intervalo com o inferior. 30 menos 20 dá 10. Se vocês foram ver, de 10 em 10, vocês vão ver todos os intervalos lá. Então, basta vir aqui e colocar o 10 na fórmula. Como é que vocês vão operacionalizar essa fórmula? Olha, primeiro nós vamos ter que obedecer às prioridades matemáticas. Então, a moda, vocês vão primeiro resolver a divisão. Continuamos com 20 mais. Não começou a nossa equação com 20? Então, ela continua, 20 mais. 3, lá em cima, dividido por quem? 7, nós temos que resolver a fração primeiro. Vezes 10. Então, vou continuar aqui, olha. Moda igual. O 20 continua, porque o 20 está lá, certo? Agora, nós temos que dividir o 3 pelo 7. Se você dividir o 3 pelo 7, vocês vão ver que vocês vão chegar na calculadora num valor de 0,429, multiplicado por 10. Bom, uma vez que nós resolvemos aqui a fração, não foi o primeiro cálculo, agora nós vamos resolver a multiplicação. Então, eu vou continuar esperando o 20 lá. Continuo deixando ele sozinho no início. 20 mais, agora eu tenho que resolver isso aqui. 0,429 vezes 10, que vai dar 4,29. Isso é prioridade matemática. Quando nós temos uma adição, uma multiplicação, nós temos que dar preferência para multiplicação. E agora, por fim, só somar os últimos dois números que sobraram. 20 mais 4,29 vai nos dar um valor de moda de 24,29. Vocês viram que não é difícil, não há necessidade da gente construir tabela alguma. O que nós precisamos só é aplicar a fórmula da moda. Então, não se esqueçam que LI é o nosso limite inferior do intervalo. ΔI, a diferença da frequência da nossa classe modal com a imediatamente superior. E ΔI, a diferença da nossa classe modal com a imediatamente inferior. Notem aqui que eu quero mostrar para vocês, não mostrar, mas enfim. Se nós tivéssemos aqui, imagine aqui, olha, que 6 ocorresse aqui, ó, nessa primeira linha, como frequência, tá? E não aqui, como nós fizemos exercício. Se ela tivesse na primeira linha, quem que seria o ΔI? ΔI não seria a diferença desses 6 com a frequência imediatamente superior a ele? Existe alguém superior a ele, caso ele ocorresse aqui na primeira linha? Não. Então, quem que seria ΔI? 6 menos 0, que é 6, ele mesmo. O mesmo aconteceria se o ΔI 2 fosse aqui embaixo, ó. O ΔI não seria, imagina se o 6 ocorresse aqui. O ΔI não seria a diferença da nossa classe modal com a imediatamente posterior?
ele não seria a última linha? 6 menos, não tem ninguém atrás dele, então você colocaria menos 0. É igual a 6 também. Então, não se assustem se as frequências maiores que vocês acharem estiverem no início ou no fim da tabela, como eu falei aqui. Quando está bem aqui no meio, é fácil, é só fazer a subtração. Mas se elas tiverem isso, se não existirem linhas nem acima nem abaixo, considere que a frequência é 0 para que vocês possam aplicar a fórmula, ok? Até a próxima aula.